Como você analisa o crescimento da sua fazenda? Neste vídeo eu vou te dar três maneiras, três formas que você pode utilizar para analisar o crescimento da sua fazenda e entender se o seu negócio realmente está se desenvolvendo ao longo do tempo. A primeira forma é pelo faturamento, ou seja, pela quantidade total de receitas que a sua fazenda tem no ano. Essa é a maneira que eu acredito que seja mais comum, mais corriqueira de analisar crescimento, porque é uma questão um pouco mais direta, mais óbvia, mais fácil de se mensurar. E aí, à medida que você vai aumentando a produção, você aumenta o número de vendas e aumenta também o faturamento da sua fazenda. Só que ela também é uma medida um pouco perigosa, porque pode te mostrar uma informação que te engana, ou seja, você pode estar crescendo o faturamento da sua fazenda, mas isso pode não significar que está sendo algo positivo, que está sendo algo bom. Em outras palavras, você pode estar aumentando o faturamento da sua fazenda e a sua fazenda estar lucrando menos, tendo menos rentabilidade, ou seja, se tornando um negócio pior em termos qualitativos. Portanto, essa primeira maneira de analisar o crescimento da fazenda pelo faturamento é pegar os dados do histórico de dados que você tem na sua fazenda e analisar como que o faturamento está crescendo ao longo dos anos, né? Então, no ano anterior eu faturei tanto, neste ano eu faturei isso, no ano retrasado eu faturei tanto, e aí você vai acompanhar e medir como é que está crescendo a sua fazenda em termos de faturamento. Não é a melhor maneira de se analisar crescimento, mas é a maneira mais simples e você pode sim utilizar ela como parâmetro. A segunda maneira é você analisar o crescimento da fazenda de acordo com a evolução, com o crescimento do patrimônio líquido. Essa é uma forma que eu gosto muito, eu acho muito interessante ela, porque você já vai medir ali também, já vai estar enxergando um pouco da geração de valor da sua fazenda, você já vai estar percebendo o quanto que a sua fazenda está se desenvolvendo em termos patrimoniais, que é uma informação muito importante para todo e qualquer produtor rural. E para você fazer esse tipo de avaliação, você precisa, algo que você deveria estar fazendo, que poucos produtores rurais fazem, é o balanço patrimonial ao menos uma vez por ano. Então, vamos supor aqui, chegou ali no final da safra, no final do ano produtivo, faz lá o balanço patrimonial e você vai encontrar o patrimônio líquido. E aí você compara também anos anteriores e vai vendo a evolução, Ano retrasado o patrimônio líquido era de tanto, ano passado foi de tanto, nesse ano foi de tanto, e aí você vai conseguir ter uma visão sobre como que o valor patrimonial que você tem investido na sua fazenda, que está ali mensurado pelo patrimônio líquido, está se desenvolvendo ao longo do tempo. Essa é uma maneira que eu acho muito mais vantajosa de você analisar, de você pensar em estudar e entender como que está sendo o crescimento da fazenda do que a primeira forma, que é pelo faturamento. Por quê? Porque esse patrimônio líquido também pode ser visto e entendido como o valor da fazenda. Quanto que a sua fazenda vale? Ela está ali representada pelo patrimônio líquido. Então, se a sua fazenda está desenvolvendo o patrimônio líquido ao longo do tempo, tendo mais patrimônio líquido ao longo do tempo, isso significa que ela está ficando mais valiosa ao longo dos anos. E isso é uma característica muito importante. E a terceira e última forma de você analisar o crescimento de fazendas é através do lucro que ela está dando por ano, Essa é a maneira, na verdade, que eu acredito que seja a mais interessante, a que eu mais gosto de analisar, porque quando a gente pensa sempre sobre objetivos da gestão, sobre geração de valor em negócios, esse crescimento de lucros ele está sempre em vista, ele tem que estar sempre em vista, porque você pensa que todo negócio tem o objetivo de dar lucro. Quando você vai conseguir aumentando esses lucros ao longo dos anos, significa que seu negócio está ficando cada vez mais saudável, cada vez melhor, gerando cada vez mais valor para o seu proprietário. Portanto, o crescimento de lucros, para mim, é a maneira mais interessante de você analisar o crescimento de uma fazenda. Se ela está crescendo esses lucros ao longo dos anos, para mim significa que ela está ficando cada vez mais interessante, cada vez mais valiosa, cada vez mais lucrativa, obviamente. Um detalhe importante é que nem sempre, e até diria que muito provavelmente, vai ter algum ano ou outro ali que o lucro vai diminuir em relação ao ano anterior. Isso não significa que a fazenda não está conseguindo ter um crescimento de lucros. Quando a gente pensa nessa perspectiva sobre o crescimento da fazenda de acordo com os lucros, a gente tem que ter ideia de olhar para um horizonte de tempo mais longo, Olhar aqui para um longo prazo, 5, 6, 7 anos, por exemplo, e aí a gente tem que pensar que, naquele início, no primeiro ano analisado, eu tinha tal lucro e no último ano analisado eu tenho tal lucro. E aí sim eu preciso enxergar um crescimento, preciso enxergar uma evolução ao longo do tempo, mesmo que em algum ano ou outro tenha uma queda de lucro em relação ao ano anterior. O importante é sempre analisar a longo prazo. Isso também vale para os outros fatores, mas mais importante ainda é aqui para o lucro, porque a gente tem várias oscilações de mercado, de clima, de política, que podem afetar os lucros da fazenda, mas o objetivo principal é que esses lucros estejam crescendo ao longo do tempo, para que sim a gente veja
que a fazenda está se desenvolvendo ao longo do tempo. Bom, mas agora eu quero saber de você. Qual que é a maneira que você utiliza para medir, para analisar o crescimento da sua fazenda? Se você não conhecia alguma dessas três que eu te mostrei, qual que você mais achou interessante e por quê? Comente aqui e mande para seus amigos também.